E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida incrível. Essa daqui é uma partida clássica que todo mundo precisa estudar. Se você já estudou o jogo 6 do Campeonato Mundial de 1972, eu espero que eu consiga agregar algo, né? Porque é difícil falar algo que nunca foi falado sobre esse jogo. No entanto, eu espero sempre agregar alguma coisa com a análise. Portanto, fica por aí, quer você conheça o jogo, quer não, esse daqui é o melhor jogo do Bob Fischer, segundo ele mesmo. Então, vamos lá. A partida já começa de maneira bem interessante, porque ao invés de jogar o E4, que é o padrão do Bob Fischer, que ele jogou em 99% da carreira dele, ele joga peão na casa de C4, abertura inglesa. Não é a primeira vez na carreira do Fischer que ele joga abertura inglesa, mas é a primeira vez nesse campeonato mundial que ele joga algo que não peão em E4 com as brancas. E rapidamente a partida acaba se transformando em um gambito da dama. Nós temos D6, que é um lance super flexível por parte do Spassky, cavalinho F3, D5 e D4, e de repente nós temos um gambito da dama. É interessante comentar que já perguntaram, obviamente, pro Spassky, e aí, Spassky, o que você vai fazer se na hora do campeonato mundial o Fischer não jogar E4, que é o que você tá preparando, né? Você, obviamente, tá se preparando pro E4 do Bob Fischer, que é o famoso dele, mas e se ele chegar lá e tentar te surpreender, jogar um gambito da dama, por exemplo? E o Spassky não tinha nem um pouco de medo disso. Ele respondia: eu vou jogar a variante Tartakower do gambito da dama recusado, porque é a linha com a qual eu nunca perdi. Então, outra coisa super interessante nessa partida é que a gente vai entrar numa linha do gambito da dama recusado, na qual Boris Spassky está invicto. Ele ou ganha de pretas aqui, ou empata durante toda a sua carreira até esse momento. Então o Fischer não somente está se provando contra um dos melhores jogadores do seu tempo, né, o campeão mundial, como também está se provando contra ele na defesa mais dura que ele tem. Então, cavalo F6, cavalo em C3, bispo em E7 por parte do Spassky e bispo em G5, os dois jogadores apenas desenvolvendo. Aqui vem o roque do Spassky, o E3 preparando para tirar o bispo de casas claras, H6 questiona o bispo volta para a casa de H4 como é comum, e nós temos o lance que define a melhor defesa do Spassky, peão na casa de B6, preparando para fianquetar o bispo de casas claras, conhecido como a defesa Tartakower. E nessa posição, né, o Spassky tem 100%, na verdade ele tem 0% de taxa de derrota, né, ele não venceu todas, mas ele nunca perdeu, pelo menos empatar, ele empatou. E vamos ver o que o Fischer preparou para enfrentar essa linha que é super mega sólida. Primeiro, o Fischer poderia jogar, claro, bispo em E2, bispo em D3, mas ele decide entrar numa linha posicional muito bonita, trocando peões na casa de D5. Ele joga C toma D5. Com qual objetivo? O objetivo é tentar fixar um peão na casa de D5 para tentar matar a atividade do bispo que viria para B7. Por exemplo, se o jogador de pretas decidir tomar de peão, aí o bispo em B7 já perde o sentido, né? O bispo vai ficar mirando o próprio peão dele na diagonal e todas essas casas fracas que foram geradas na ala da dama meio que são para nada. Por consequência, é claro, o Boris Spassky toma de cavalo e é uma linha surpreendente para o Fischer adotar, uma vez que aqui, ó, várias peças já estão sendo trocadas e a simplificação leva para finais que são mais fáceis de empatar. Então depois de bispo toma, aqui o Spassky novamente tem algumas decisões a tomar, ou ele toma de dama, permitindo o cavalo toma cavalo que fecha a diagonal novamente, ou ele toma de cavalo, que é meio feio, né, porque você vai ter um cavalo na casa de E7, mas você mantém a diagonal aberta para o bispo. E essa linha não é muito assim difícil de jogar para as brancas, porque a gente pode jogar para trocar o bispo do fianqueto, algo como o bispo em D3 e depois bispo em E4, se a gente quiser, né? Apesar de não ser o lance que segue o maior número de princípios, você realmente tira parte da força da posição do jogador de pretas. Mas o Spassky decide tomar de dama, o Fischer troca cavalos, fechando o bispo, e a gente chega nessa situação na qual muitas peças foram trocadas. Por consequência, é um final que o Spassky com toda certeza estava esperando conseguir segurar, só que ele tem uma decisão a fazer. A posição não tá bonita, por quê? Ou o bispo vai para B7 e ele fica de olho nas casas claras e enfraquecidas da ala da dama, mas fica mirando o próprio peão super mega passivo, ou o bispo vai para a casa de E6 depois, onde ele fica um pouco mais ativo, mas ele deixa essas casas fracas abandonadas, vamos dizer assim. O Fischer joga torre em C1 e o Spassky decide pelo bispo em E6, argumentando que casas fracas não serão tão problemáticas aqui na ala da dama, conforme os peões forem avançando. Então ele quer jogar para tipo C5, C4 e avançar a sua maioria de peões. Ele tem 3 peões na ala da dama, o Fischer tem apenas 2,
ele vai jogar para avançar sua maioria de peões, gerar um peão passado e essas casas claras não serão graves problemas. E aqui ainda não saímos de teoria. Tudo isso que está sendo jogado já havia sido jogado antes. O Fischer joga dama na casa de A4, que pode parecer um lance super estranho. Numa posição como essa, parece que o que você quer fazer é jogar bispo em D3 e fazer o roque, né? Mas não, o Fischer não tá ligando para desenvolver para fazer roque, mas porque ele tem uma ideia muito específica. O dama em A4 fica batendo nas casas claras que temos aqui na ala da dama, e o lance natural para o jogador de pretas tentar jogar é o lance peão em C5, e o Spassky, vendo a oportunidade de fazer isso, joga peão em C5 na hora. Tem 2 peões no centro contra um peão do Bob Fischer, dependendo ele avança C4, não tem nenhum problema, e na verdade pretas estão muito melhores. Mas a ideia do dama em A4 do Fischer foi justamente para responder peão em C5 com dama em A3, gerando uma cravada tremendamente incômoda aqui na posição do Spassky e gerando uma pressão de longo prazo no peão de C5. E esse daqui vai ser o tema dessa partida daqui em diante. Vai demorar muito para o Spassky conseguir resolver essa questão do peão em C5, né? Então, de imediato, você tem que defender o peão. Você não pode avançar, que era o plano original, porque pendura a dama. Então, torre em C8 por parte do Spassky. E aqui, o lance natural é bispo em E2. Só que o Fischer joga um lance tremendamente incômodo, muito preciso, muito forte, 100% de precisão, bispo na casa de B5. E esse lance, na verdade, prova que o jogador de pretas talvez não deveria ter avançado o peão em C5 tão cedo, que aquele avanço talvez tenha sido precipitado. E esse lance é incrível, porque ele deixa muito difícil para as pretas terminarem o seu desenvolvimento. Pode parecer que bispo em B5 tá batendo no nada, mas na verdade o bispo em B5 tá batendo no peão de C. E eu sei, completamente absurdo eu dizer isso, mas a ideia é que você precisa do cavalo para defender o peão de C, certo? Só que se você joga cavalo em D7, né, nesse tipo de posição, o que eu vou fazer é, eventualmente, eu vou tomar o cavalo, que é um defensor de C5, e depois eu vou pilhar pressão em C5. Então vamos dizer, brancas fazem o roque, certo? Pretas jogam A6, eu tomo o cavalo, você não pode tomar de dama, senão cai em C5 imediatamente. Depois eu jogo um plano como torre em C3, torre em C1 e o peão de C5 vai cair, não tem muito que você possa fazer a respeito, né? Nessa posição é impossível impedir a queda do peão, apesar do computador dar uma certa igualdade para o jogador de pretas, porque apesar do peão cair, né, depois de algo do gênero, o jogador de brancas ainda tem algum tipo de ataque na ala do rei, com ideias de bispo em G4, depois tomar o cavalo e coisa do gênero, né? Mas o bispo em B5 é tremendamente incômodo por parte do Fischer, justamente porque ele quer tomar o cavalo em D7 e quer aplicar pressão de longo prazo no peão de C5. É uma ideia super mega profunda e o Spassky não responde talvez da melhor maneira. Ele joga peão em A6, certo? Questionando o bispo. Óbvio, o bispo não está de fato sendo questionado, uma vez que você não pode ameaçar, não pode pegar o bispo sem entregar a qualidade. A torre está simplesmente caindo ali se você toma o bispo. Então, o Fischer resolve a tensão para solidificar o peão de C como alvo e ele joga o roque nessa posição. A ameaça sendo, se o Spassky não lidar com o fato de que cavalo em D7 vai ser capturado, o Fischer vai simplesmente pressionar o peão de C, jogando torre em C3, torre em C1, e o peão de C vai cair no longo prazo, e é muito difícil de resolver essa posição. Por incrível que pareça, tudo isso já havia sido jogado antes. Nada disso aqui é novidade até então. Tudo preparação. E nessa posição, isso já havia sido jogado em uma partida entre Enfin Geller e Fuhrmann em 1970, então 2 anos antes. O Geller, que estava jogando de pretas, joga o lance que o Spassky jogou. Torre em A7. Que é um lance interessante, porque agora a dama defende a torre. Então, existe uma ameaça de capturar o bispo. Quando o bispo sair, o cavalo pode vir para D7. Beleza, estabilizou a posição. O Fischer já tinha estudado essa partida do Geller. E ele considerava, ele chegou na mesma conclusão que o próprio Geller chegou, que o erro dele naquela partida foi torre em A7. O lance mais preciso que o Geller deveria ter jogado e o que o Fischer achava que o Geller deveria ter jogado é dama em B7, pressionando o bispo. E quando o bispo sai, dama em B6, defendendo o peão, e agora o jogador de pretas estabilizou seu centro, vai poder tirar o cavalo para D7 sem ele ser capturado, saiu da cravada e o jogador de pretas tem uma posição relativamente livre de problemas com um centro forte, né? O único lado ruim da posição das pretas é que o bispo é um pouco passivo aqui. Só que
o Spassky provavelmente lembrou do jogo, e ele lembrou que o Geller tinha jogado torre em A7. Então, ele joga o lance, abre aspas, teórico, torre em A7. Só que não é porque é teórico que é a melhor maneira de lidar. Porque, de repente, o peão de C tá cravado a dama, mas agora também as torres não estão conectadas, né? Então, pode ter algum problema. Não é a maneira mais elegante de você resolver a solução. As peças estão meio descoordenadas. Então, é claro, o Fischer tem que tirar o bispo daqui. E o cavalo pode vir para D7 sem ser capturado. Só que o Fischer vai aproveitar a falta de coordenação das peças do Spassky para iniciar sua agressão contra esse grande centro do jogador de pretas. Ele joga cavalo em D4, aproveitando que o peão de C está cravado de duas maneiras diferentes, né? O peão de C está cravado porque você não pode tomar o cavalo sem perder a torre, e você não pode tomar o cavalo sem perder a dama. Então beleza, esse cavalo em D4 é uma utilização muito bonita da cravada do peão de C, mas depois que a dama se move, não parece ter um propósito muito claro para o lance cavalo em D4. Exceto que tem um propósito, e o propósito é muito legal, porque o Fischer captura o bispo de E6, que a princípio parece um lance absurdo. Por que você vai ajudar o adversário a trazer mais um peão no centro? Agora ele tem 3 fortes peões conectados no centro do tabuleiro, e se o jogador de pretas tiver um tempo para estabilizar a própria posição, ele está simplesmente muito melhor por ter esses peões no centro. Só que aí que tá, ele precisa de um pouco de tempo para estabilizar a própria situação. E o Fischer não vai dar tempo às pretas. Ele vai atacar o centro de maneira imediata e ele começa esse ataque com o peão na casa de E4, que é um lance assim tremendamente preciso. A ideia do peão em E4 é romper essa cadeia de peões. Então, tomar o peão claramente está fora de questão. Se você captura o peão, o que você tem aqui no final das contas são 2 peões muito fracos aqui na coluna E, os 2 dobrados, isolados, um peão de C isolado, um peão de A isolado. Então, de todos os peões do jogador de pretas, dos 6 peões que ele tem, você pode argumentar que 4 desses peões são fraquezas, né? Então isso, obviamente, não é uma coisa muito desejável para você fazer. Então você tem que, de alguma maneira, manter o centro vivo, certo? E nessa posição, nós temos o lance que, criticamente, deixa a posição do Boris Spassky perdida estrategicamente. O Spassky resolve avançar o peão para D4, que parece fazer total sentido, uma vez que gera um peão passado defendido. Então esse lance parece fazer todo sentido. Ele tá agora com o peão passado a 3 casas da promoção, o peão tá defendido por outro peão que também tá muito bem defendido. No futuro ele quer jogar um lance como E5, esse lance parece fazer completo sentido. Qual é o problema do lance? O problema de longo prazo, que vai demorar para o Fischer conseguir explorar, é o enfraquecimento gravíssimo dessa diagonal, que torna o peão de E6 um alvo muito fácil para o Fischer pilhar pressão com ideias como bispo em C4 e dama na casa de H3. O que o Spassky deveria ter jogado? O Botvinnik argumenta que nessa posição, muito provavelmente o melhor lance para o Spassky era C4, certo? Tentando dificultar que o Fischer atacasse a cadeia de peões e deixando sempre incômodo a ideia da troca, né? E a ideia do avanço do peão. Então, o Fischer nunca ia querer trocar, ele provavelmente teria que ameaçar a base da cadeia de peões. Com ideias como dama na casa de H3, bispo na casa de G4. No entanto, o Spassky tem lances o suficiente para defender a base da cadeia de peões, que provavelmente ele ficaria bem aqui na posição. Pelo menos essa é a análise da época. A gente precisaria ter isso no tabuleiro e com os 2 jogadores jogando para a gente ver mesmo se o Spassky conseguiria segurar a posição. Mas com o D4, o Fischer imediatamente impede a ideia do E5. Ele joga F4. Impede que o peão avance, impede que o cavalo entre e tenta abrir a coluna F, que é uma coluna que tem a torre na cara da dama. Então, o Spassky joga dama em E7, defendendo aqui o seu peãozinho de E. Vem então o E5 por parte do Fischer. É um lance super forte, tira casas aqui do cavalo do jogador de pretas no longo prazo e mantém o peão fixo na casa de E6, onde ele vai ser um alvo com esse tipo de ideia. O Spassky joga torre na casa de B8, tentando amarrar a dama na defesa do peão da casa de B2, e o Fischer joga bispo em C4, pressionando o peão da casa de E6. Nessa situação, né, já que o peão está pressionado, tá cravado também, né, o bispo crava o peão ao rei, tem uma ideia das brancas jogarem F5, que é um lance tremendamente forte, e por consequência o jogador de pretas, né, o Spassky tira o rei da frente do bispo, ele joga rei na casa de H8. E a posição já tá muito, muito feia, né?
Fischer joga dama em H3, ameaçando o peão mais uma vez. Na prática, ele tá trocando o peão de B pelo peão de E6, então a dama não estava amarrada à defesa do peão de B, mas sim, nessa situação, você tomar o peão de B basicamente não faz nada, o peão de B não é um peão muito valioso, enquanto esse peão central definitivamente é um peão valioso, já que ao capturá-lo, o peão do Fischer fica passado, portanto, o Spassky o defende com cavalo em F8, e no momento que o peão está defendido, o Fischer defende o seu com B3, certo? Nessa posição, o Spassky ainda tentando gerar fraqueza, joga A5, talvez tentando jogar um A4, alguma coisa do gênero, e aqui continua o brilhantismo do Bob Fischer, certo? Nessa situação, o Spassky possui quase todos os seus peões em casas escuras. Olha, os peões ao redor do rei estão todos em casas escuras. Esses peões todos em casas escuras. E o Fischer tem um bispo que tem um potencial infinito na posição, porque ele é um bispo de casas claras. Ele tá, ó, mirando todas as diagonais enfraquecidas ao redor do rei do Spassky. Mas é um pouco difícil de você lançar um ataque se a posição está relativamente fechada. Então ele deixa o adversário se livrar da sua fraqueza, jogando F5, permitindo a troca do peão, que é um lance muito difícil de fazer na hora, mas ele abre a posição. E ao abrir a posição, ele libera uma série de ameaças e ele potencializa em 1000 vezes esse bispo. Olha só, peão toma F5, ele toma de torre e imediatamente já existe uma ameaça de torre na casa de F7, ganhando a torre da casa de A7. Você vê que o potencial do bispo aqui se torna infinitamente maior quando a posição se abre e por conta desse tanto de casa clara, fraca ao redor do rei do jogador de pretas. Aqui nós temos cavalo em H7 por parte do Spassky, um lance muito venenoso. Você vê que o campeão mundial era um jogador muito, muito forte defensivamente, cheio de recurso. Parece que ele pendurou a torre em F7, ganhou de cara. Não, se você jogar torre em F7, a resposta vai ser cavalo em G5. Se você tomar minha dama, eu tomo a sua com cheque. No final das contas, eu ganho a qualidade, porque você toma meu cavalo, eu tomo a torre. Então, ó, torre toma dama, cavalo toma dama, peão toma cavalo, torre toma torre. É um final onde pretas têm a qualidade. Então, o cavalo em H7 é um lance, assim, tremendamente forte, se você for pensar defensivamente, e mostra que o Fischer jamais poderia baixar a guarda, não importa o tanto que a posição parecesse ganha. Então, o Fischer continua trazendo peças para o seu ataque. Ele joga torre em F1, traz a segunda torre. E o Spassky joga dama na casa de D8, assegurando que as torres estão se defendendo, quer dizer que a dama defende a torre, né? E assegurando que não vai ter nenhum teminha de mate lá na última fileira. A gente tem aqui por parte do Fischer um lance fino, mas nossa, um lance muito fino, dama na casa de G3. Esse é mais um lance finíssimo. Por quê? Dama em G3 gera uma ameaça na casa de G7 de longo prazo, né? E é uma manobra que a dama quer ocupar a casa de E5 no futuro. Então ele tá gerando alguns teminhas de checkmate caso ele consiga jogar um lance como torre em F7, né? Aí, se você tomar, ele toma com a outra torre, de repente você tá super passivo defendendo a casa de G7, e ele visa avançar o peão e eventualmente trazer a dama para E5, onde ela vai cravar o peão de G e vai gerar tudo quanto é tipo de ameaça. Torre em E7 por parte do Spassky, certo? E H4 por parte do Fischer, tirando a possibilidade de cavalo em G5 no futuro, restringindo o seu adversário. O Fischer tá jogando exatamente como ele dizia que os soviéticos jogavam. Ele tá sendo uma anaconda aqui, tá completamente deixando o seu adversário sem ter o que fazer. Torre em B7 para super proteger o peão da casa de G7 e E6, o Fischer avança, liberando a vinda da dama. Torre em C7, porque com o avanço do peão foi descoberto um ataque no peão de C, então o Spassky tinha que defender. E nessa posição, dama na casa de E5, pressionando o peão de G. Só uma coisa para falar também. Quando o Fischer avança, parece que ele libera a casa de F6 para o cavalo. Só que o cavalo nunca pode, de fato, vir para a casa de F6. Em diversos momentos desse jogo, você sente que o cavalo poderia vir para a casa de F6. Mas se ele vier, vai ter um belo sacrifício de qualidade por parte do Fischer, que vai ganhar o jogo, porque depois de peão toma, torre toma, aqui o computador calcula mate em 11. Mas dá para ver o problema, certo? Tem ideia de dama vindo para a casa de E5, preparando o descoberto. Torre toma H6, é checkmate em poucos lances. Se o rei... Vamos dizer que, por exemplo, o jogador de pretas defenda o seu peão de H6, joga algo como torre em H7.
Aqui o Fischer jogaria dama em E5, preparando um descoberto na diagonal, e o incrível é que o rei não pode nem ir para a casa de G8 para lidar com esse descoberto, porque o avanço, né, libera o ataque do bispo na casa de C4. Então, nesse tipo de situação, você vai levar checkmate se você colocar o cavalo na casa de F6. Então o Spassky faz muito bem em não jogar cavalo em F6, ele joga o torre em C7 defendendo o peão, e o Fischer traz a dama pressionando o peão da casa de G7 e gerando aqui algumas ideias de torre vindo para F7. Por exemplo, nós temos dama em E8 por parte do Spassky, talvez querendo avançar o peão, talvez tentando gerar fraqueza. Fischer joga A4, não deixa ele fazer nada. Dama em D8 por parte do Spassky, e o Spassky basicamente está em Zugzwang, certo? Ele não tem nenhuma ideia, ele não tem nada que ele possa fazer, além de esperar o Fischer encontrar a maneira de fazer o arremate. Então o Fischer joga torre em F2. E pode parecer que correr o peão seria uma boa ideia, mas não, né? O peão simplesmente vai ser perdido. Então o Spassky joga dama em E8. Por sinal, o torre em F2 é o único lance que o Fischer jogou que não tem nenhum propósito aqui na posição. A casa correta para torre é F3. Então no lance seguinte ele joga a torre em F3. Então nessa partida ele finalizou com 98% de precisão ao invés de 100%. E foi nessa perda de tempo aqui, torre em F2 em vez de torre em F3. Se não, teria sido uma partida com 100% de precisão. Você vê o tanto que o cara era bravo. Mas o Spassky joga dama em D8. E aqui agora ele vai ficar indo e voltando com a dama, mais ou menos esperando o Fischer, dar o golpe final. E o Fischer joga bispo em D3. E ele finalmente entendeu como ganhar. A ideia dele é dama em E4, torre em F8, checkmate. Então, dama em E8, dama em E4. E aqui o Fischer está simplesmente ameaçando torre na casa de F8, cavalo toma. Então, por exemplo, um lance aleatório das pretas, a ameaça é torre em F8, cavalo toma, torre toma cavalo e checkmate no próximo lance, certo? Por consequência, o Spassky se vê forçado a jogar cavalo em F6, sabendo muito bem que ele levaria aquele sacrifício de qualidade. Torre toma cavalo, peão toma, o mate está defendido, mas torre toma, e aqui a posição é abandonável, porque o peão de H tá caindo, é muito difícil de parar, tem várias ideias de checkmate aqui pro Fischer. O Spassky joga rei na casa de G8, para pelo menos o peão não cair com cheque. E é claro, torre toma H6 ganha, só que o Fischer, é claro, vai jogar sempre da maneira mais precisa possível. Ele não vai jogar o lance do jogador preguiçoso que quer ganhar da maneira mais simples. Ele joga o lance do artista, e esse lance é bispo em C4, alinhando o bispo com o rei do adversário, e aqui já existe uma sequência forçada de checkmate. O Spassky joga rei em H8, Fischer joga dama na casa de F4, com duas ameaças vitoriosas. A primeira, torre em F8, ganhando a dama e ganhando o mate. A segunda, torre toma H6, que também é vitoriosa, tem várias maneiras de vencer. E nessa posição, com a perda da dama sendo simplesmente inevitável, a infiltração de dama, Boris Spassky abandona a partida e Bob Fischer vence de maneira brilhante com o jogo posicional e a melhor partida da sua carreira. O mais incrível, né, dessa partida é que quando ela acabou, o público começou a aplaudir por conta da beleza do jogo do Fischer. Foi um jogo muito, muito, muito bem jogado, somente os melhores lances. E quando o público começa a aplaudir, o Spassky, que é o adversário do Fischer, em toda a sua graciosidade, demonstrando assim ser o maior campeão mundial, né, demonstrando ser um cara que entende o espírito esportivo, junta-se à plateia nos aplausos. E o Fischer fica completamente desconcertado. Ele diz depois que ele teve que sair, porque aquilo comoveu ele. E como que ele poderia, né, ter a vontade de esmagar o Boris Spassky, que era necessário para vencer, se ele não conseguisse ver o Spassky como um inimigo, ver o Spassky como um adversário. Se ele começasse a ter admiração pelo seu oponente, ele não teria a força de vontade para, enfim, simplesmente fazer o que ele fez nos jogos seguintes. Então ele se retirou. E depois disso, provavelmente por conta dessa demonstração de cavalheirismo por parte do Boris Spassky, os dois foram amigos pelo restante da vida do Fischer, ou pelo menos o mais fácil que dá para Fischer chamar alguém de amigo, né? E o Fischer não era uma pessoa muito fácil de lidar. Então, tá aí, é uma partida incrível, tem uma história incrível por trás. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.